A ideia foi trazer um conteúdo leve, um conteúdo que pudesse agregar para vocês questões práticas, diretas e objetivas. Por formação, eu sou advogado, pós-graduado em Direito, faz 16 anos que eu trabalho com consultoria, então eu não advogo, exclusivo na área de gestão, tecnologia e marketing. E hoje eu tenho, na verdade, diversos parceiros, né? Inclusive a ATS, e tenho muito material. Eu sou coordenador também de grupos de estudo, e eu tenho praticamente, estou chegando já na borda dos 2.500 artigos publicados. Então, quem tiver interesse depois de aprofundar, fazer uma troca, é bem fácil, e eu tenho muita vontade também de conversar, então fiquem bem à vontade em fazer troca de ideias. Gustavo, tive uma ideia, tive um insight, vai ser um prazer trocar com vocês. Gosto muito disso, sim. Acho que nós estamos muito ligados nesse sentido. Mas eu não vim falar de mim, eu vim falar do que nos aguarda, né? O que está nos aguardando aí fora? O que nós temos hoje? Todos nós aqui ouvimos falar, pelo menos do ChatGPT. Todo mundo olhou para a inteligência artificial, que está aí há 5 meses, nem isso, e ela veio dizendo que ela vai revolucionar o mundo, ela veio dizendo que ela vai alterar a forma que a gente trabalha, ela veio dizendo, inclusive, para algumas pessoas, que parece que nós vamos perder postos de trabalho. Estão falando em 80 mil, estão falando, falam que não tem mais não sei quantas profissões vão desaparecer, e assim por diante. Eu não vou me ater à questão histórica, mas qualquer um de nós aqui sabe que isso já aconteceu no passado. E vai continuar acontecendo sistematicamente. Todo salto que nós damos tecnológico, ele traz mudança. E toda mudança tem pessoas que não se adaptam. Na verdade, quem sobrevive, aquela história, né? Quem sobrevive é o mais forte, dizem alguns. Na verdade, não é isso, é aquele que melhor se adapta. É aquele que consegue entender no seu mercado aquilo que pode ser útil para si. Como nós estamos falando de um mercado jurídico, um mercado que carrega entre si as suas tradições muito forte, um mercado que gosta ainda, em alguns casos, inclusive como discutia com alguns aqui, de papel, um mercado que ainda traz, na verdade, a lei e a jurisprudência como elo, assusta. Por que assusta? Porque quando a gente fala de jurimetria, que não é nada novo, quando a gente fala de outros elos dentro da tecnologia, as pessoas olham e dizem assim, tá, isso me ajuda a produzir um pedaço do que eu faço, mas não o que eu faço. Quando eu tenho um chat para conversar, e na parte prática eu posso mostrar para vocês chats que fazem, inclusive, conversas com o banco de dados de vocês. Aliás, eu vou trazer 2 cases de empresa para vocês darem uma olhada de como é que isso funciona. Tu começa a perceber que a brincadeira é bem diferente. Ela começa a ser muito mais estruturada, muito mais organizada, muito mais elástica do que são os robôs e do que são também o material de automação ou workflow que a gente tem no mercado hoje. Então, quando eu contrato um software, por exemplo, né, tem trocentos softwares no mercado, para finalidades mais diversas, tu vai contratar um produto que daqui a pouco ele lança os prazos sozinho, ele lê a publicação, ele pré-classifica, ele tem todo o mecanismo de controladoria, por exemplo, estabelecido dentro dele, que aliás é o que eu mais passo nos meus dias fazendo, ajustando os softwares por aí, e aí quando tu começa a olhar isso na prática, as pessoas dizem, nossa, eu estou com o hype da tecnologia. Não, está só com controle, é só isso. É que tu não tinha nada, esse era o problema. Então, quando tu começa a ter um pouco de controle, tu começa a ter sensação de que tu está muito alto. E, na verdade, tu ainda está na base. Tu ainda está aqui embaixo. Tanto é que, se vocês me perguntarem objetivamente, estou dizendo isso no início da palestra, tá? A conclusão final, a inteligência artificial, hoje, é incipiente. Ela é pequena. Hoje, ela não passa de um assistente em início de carreira. Mas ela vai melhorar. E ela vai trazer. Vou dar uma tarefa para vocês. Uma tarefinha que eu tive agora semana passada. Nós tivemos uma situação bem desagradável com uma controladoria jurídica. Quando eu digo desagradável é porque a gente começou a pegar furos, descobrimos um problema sério dentro da controladoria, trocamos de controladoria, trocamos de pessoa dentro da ideia de controladoria. Quando assim procedemos, o que aconteceu? Aconteceu na prática. Que a gente pegou um robozinho de mercado, então fomos no mercado, pegamos um robô, passamos em todas as OABs do Brasil, nos TRTs, porque é um escritório trabalhista, e descobrimos 50 audiências que não tinham sido cadastradas. Aí tu imagina o prejuízo disso. Aí tu começa a observar, nossa, isso é o hype da tecnologia. Não, não é. Isso é robô. Isso tem, há anos. Isso tem muita coisa que dá para fazer? Tem. Mas isso só vai ajudar vocês no controle, na gestão, na organização.
Quando a gente fala disso aqui, o que nos aguarda, o que vai vindo, onde é que está vindo a tecnologia, é diferente. Porque ela está vindo num outro patamar. Ela está vindo numa outra ideia, num outro contexto. Daí o porquê que é tão importante a gente começar a ver que as pessoas estão falando sobre essas questões, né? O ChatGPT é um dos mais famosos, o Bard entrou e teve a sua incursão equivocada, né? E agora ele voltou, porque ele errou, voltou, né? E ainda está, eu ouso afirmar, eu ouso afirmar que nesse ponto eu ainda acho, por impressões que eu tenho de uso, que a Microsoft está um pouco na frente. Não quer dizer que a Microsoft vai ficar na frente, mas quer dizer que ela está na frente hoje. Então eu digo isso para vocês por experimentar e estar vendo isso. Tá? As questões de utilizar com o teu próprio banco de dados, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é algo que é fundamental. Quando a gente utiliza um ChatGPT da vida, o Bard, etc., nós estamos utilizando o que, efetivamente? Nós estamos utilizando um banco de dados que sei lá eu qual é a fonte. Inclusive, não sei se vocês viram, publicado agora, faz poucos dias, publiquei também até nas minhas redes, foi liberado, dia 21, né? 21, 22, foi liberado o Bard nos Estados Unidos e no Reino Unido. Tá? Tem inteligência artificial tipo ChatGPT do Google liberada nesses dois países. Uma americana perguntou, quais são as tuas fontes? Parece uma pergunta simples, né? O que o Bard respondeu e foi apagado logo em seguida? Ele respondeu, ela publicou no Twitter e o Google reformou essa resposta. Não, eu utilizo as fontes de internet, mas eu utilizo também o Gmail, o Drive, etc. Então, mas como é que tu utiliza essas fontes? E o crossover entre isso. Vamos lembrar o que aconteceu na GDPR, lançada em 2018, falávamos de LGPD antes. Vamos lembrar o que aconteceu, qual foi a primeira multa da comunidade europeia, primeiríssima. Google, 150 milhões. Por quê? Porque não tinha consentimento para cada produto, ele não tinha esse poder para fazer essa tarefa. Então, quando a gente começa a observar isso com prática, começa a entender isso com prática, a gente começa a perceber que essa situação está um pouquinho, assim, ela está muito incipiente e ela precisa melhorar. Ela vai melhorar onde primeiro? Não tenho dúvida, tá? O primeiro lugar que vai ver benefício disso de uma forma direta, e já está tendo alguns benefícios, Departamento jurídico de empresas por questões de investimento e principalmente pela estruturação de dados. Geralmente o departamento é mais estruturado. Os escritórios que tiverem uma boa estruturação de dados vão conseguir coletar um pouco disso também, vão conseguir fazer esse trabalho. E a questão, né, do mais básico, que é com os chatbots e outras ferramentas, a gente tem que começar a entender para não perder a importância do momento, não perder o porquê que a gente está aqui, que não é somente inteligência artificial, é usar tecnologia. E aí essa questão, né, usar para não ser usado. E as pessoas às vezes ficam, então, querendo entender isso de uma outra forma, e eu gosto muito de pensar na ferramenta. Eu gosto muito de trazer a ideia de que, na verdade, a gente não está diante de algo que vai quebrar. Ele não vai quebrar. Ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente ser usado por nós. Brincávamos aqui entre nós aqui mais cedo o quê? Enquanto nós conseguirmos desligar a máquina, né, enquanto tiver que trocar a peça, está tudo tranquilo. Pode ser um pensamento. Mas aqui não é só isso. Aqui, na verdade, eu preciso aprender a usar. Aprender a trocar informações, aprender a fazer este tipo de trabalho. Aqui eu citei, e eu quis citar justamente algumas só, para não ficar muito cansativo. Todo mundo conhece, né? ChatGPT. Midjourney faz a questão das imagens. O Bing utiliza o ChatGPT na última versão, por baixo do capô. Eu tenho até algumas questões que eu fiz, algumas perguntas, e foi bem interessante. Ele traz, na verdade, ele traz baixo do capô, mas ele responde, né, como sendo um produto da Microsoft. Quando tu pergunta para o Bing, eu fiz essa pergunta, quando saiu a versão 3.5 para 4 do ChatGPT, perguntei para o ChatGPT, me diz uma coisa, o que tu atualizou, o que tu mudou? E ele relacionou uma série de coisas. Eu disse, bom, já que o Bing utiliza a mesma fonte, vou perguntar para o Bing. E o que o Bing disse? Eu não tenho o que te dizer, eu sou uma inteligência da Microsoft. É isso. E daí eu comecei a perceber que as respostas do Bing são bem diferentes do ChatGPT. Bem diferentes. Estou afirmando isso. São bem diferentes. Contei até para alguns colegas aqui uma situação que aconteceu prática também, que era uma brincadeira e que depois se tornou um case. Qual foi a brincadeira? Um amigo meu me ligou e disse, Gustavo, me diz uma coisa. Quanto tempo depois de formado eu ainda posso usar o OAB? Eu digo, olha, a resposta pronta é 2 anos. Podia só ter dito, pegar 2 anos. É isso, está lá na lei, é isso aí que diz.
Mas eu quis fazer a brincadeira. Fui no ChatGPT e fiz a pergunta. Vou mandar uma telinha do ChatGPT, mostrar que eu sou hype. E o ChatGPT errou a resposta. Ele disse que não tem validade nenhuma. Não, tem. Ser humano, estou dizendo que a máquina é melhor do que eu. Eu vou fazer a pergunta diferente. Fiz de 3, 4 formas diferentes a mesma pergunta. Sempre a mesma resposta. Eu digo, então tá, então eu vou no Bing. Peguei a primeira pergunta que eu tinha feito para o ChatGPT, botei no Bing e o Bing acertou de primeiro. Eles não têm a mesma base, eles não dão as mesmas respostas. E isso é importante. Eu vou mostrar para vocês na parte prática no final. Eu vou abrir o meu e-mail, tá? Porque eu já tenho isso disponível no meu e-mail. E nós vamos utilizar rapidamente, que não tem tudo disponível, né? Uma ferramenta que foi lançada semana passada, tá? Que é o Loop. O Loop vai integrar os produtos Microsoft de tal forma que realmente vai ser um troço assim gigante. E aí tu me diz, tá, e o Google onde é que está isso? Não, ele tem isso no Workspace. Também não liberou ainda, mas tem isso no Workspace. Não é só a Microsoft. É que a Microsoft, no lançamento do Copilot, ela está vindo numa situação que realmente é muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Estou muito ansioso que isso caia na nossa mão para a gente testar. Porque a promessa é muito positiva, de integração. E isso para nós pode ser muito positivo em produtividade. A Rationale eu achei uma inteligência artificial que pouca gente vê e pouca gente fala dela. Tem várias, né, que a gente não fala. Mas essa aqui eu achei interessante porque tu consegue botar alguns argumentos e ela faz o quê? Ela faz análise de SWOT. Ela faz prós e contras. Usei na minha aula, agora dei aula na pós, final de semana. Disse, não vou mandar vocês fazerem uma análise de SWOT. Nós vamos botar a inteligência a fazer para nós e ver o que ela diz. E é isso que a gente tem que aprender. Isso é útil. Isso faz a gente economizar tempo. Eu tenho um argumento, por exemplo, sobre uma tese X. Eu posso fazer perguntas sobre aquela tese, posso pedir fundamento sobre aquela tese, posso fazer 1000 coisas sobre aquela tese e eu posso chegar nesse tipo de inteligência e também fazer diferente. Eu posso dizer para ela, me diz uma coisa, vale a pena isso aqui no mercado, será? Me estabelece aqui oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, que é uma análise SWOT básica. E ela vai te trazer o elo. Ela traz profundidade? Não. Ela traz superficial. Mas quando ela traz superficial, ela me poupou tempo. Porque ela me deu uma ideia de raciocínio que talvez eu não tivesse. Naquele momento, naquela situação. Cansei de usar para escrever coisas, em cima das coisas que eu venho fazendo ultimamente, como insight. Eu preciso falar sobre o tema tal. Aí ela vai lá e discorre. Aí depois eu pego uma coisa que ela disse e digo assim, agora me descreva este aqui. Escreve um artigo sobre esse tópico aqui. Aí ele escreve um artigo. Aí eu leio o artigo. Pô, tá legal isso aqui. Eu podia usar uma parte dessa ideia para outra coisa. E isso ajuda vocês até mesmo na produção de peticionamento. Isso ajuda vocês até mesmo em outras questões. Por isso que no final aqui, depois eu vou disponibilizar o material, tá? Vai ter um link também para, acho que são 80 ou 100 prompts, para vocês se incentivarem. Os prompts são o quê? São os comandos, né? Então são ideias de comando para vocês utilizarem isso na prática, tá? Tentar levar isso para o dia a dia de vocês. E aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito no nosso mindset. Nós estamos diante de uma realidade em que se fala isso como hype, se fala isso como mudança, se fala isso como se fosse a última coisa, a última bolachinha do pacote, e a gente esquece da base. A gente esquece que a gente tem robôs no mercado, a gente esquece que a gente tem outras situações que a gente pode utilizar e nem usa, e nem faz. E por que não faz? Porque, na verdade, a gente gosta de pegar aquilo que está lá em cima. Eu quero aquilo lá. Está todo mundo falando daquilo lá. Eu podia pegar e estar fazendo aqui 1000 coisas aqui embaixo e resolvendo meus controles, resolvendo a minha organização, saneando base, por exemplo, que hoje é uma coisa super comum e corriqueira, sanear base, fazer integrações, por exemplo, pegando a área, às vezes empresarial, por exemplo, fazer integrações entre o meu trabalho e o trabalho do que a empresa quer, e aí eu trago uma realidade que muitos não gostam de pensar e deveriam pensar todos os dias. Quando eu trabalho para uma empresa, por exemplo, o que eu tenho que entregar para ela no jurídico? Aí muita gente vem. Não, tu precisa fazer prognóstico, contingência, e aí eu vou dizer para vocês, eu vou mostrar um exemplo aqui, na prática, daqui a pouquinho, a inteligência vai substituir isso. Já tem empresa utilizando seus dados e concorrendo com o ChatGPT para verificar a base de dados. Então a inteligência vai pegar dados e ela vai analisar. O Copilot dentro de uma planilha, pelo menos no vídeo de apresentação, é lindo. E eu acredito que ele vai chegar lá. Talvez não seja lá no lançamento, mas ele vai chegar lá. E aí o que vai acontecer? Eu vou precisar que o advogado faça isso? Não. Mas é tua tarefa fazer isso? A tua tarefa não seria conversar com o teu cliente e entender quais são as dores dele? A tua tarefa não seria conversar com o jurídico e pensar se ele é ou não estratégico? A tua tarefa não deveria sentar com o jurídico e entender como é que tu posiciona o jurídico dentro da empresa para ele ser partícipe da mudança da empresa?
Tua tarefa não é fazer petição, gente. Desde quando o advogado é talhado só para fazer petição? Isso é um engodo que nos botam na faculdade, está completamente equivocado. É muito pequeno se fosse só isso a advocacia. É muito raso nós acreditarmos que fazer petição é o nosso papel. O nosso papel enquanto profissional é muito mais mesmo. E é por isso que eu quis trazer alguns insights para vocês nesse sentido. Integração de áreas da empresa é algo fundamental, a gente tem que desenvolver isso. A gente tem que pensar em como fazer. A gente tem que pensar em como estruturar. Como colocar isso no papel. Cansei de trabalho também para departamento jurídico, sendo dentro do departamento jurídico, e eles começam a olhar, o meu papel está assim, assim, assado. Tá, mas o que tu está entregando efetivamente? Porque automatizar não é difícil. É estruturar caminho, gestão, fluxo, tu automatiza. É passo, é dar um passo depois do outro, vai chegar lá. Agora, eu quero chegar lá para quê? Qual é a finalidade? O que eu estou entregando com essa automação? E é isso que falta, às vezes, na hora nossa, inclusive, falo de fornecedor, muitas vezes, na hora da venda. Porque ele mostra um negócio que na cabeça dele é hype, é show de bola, ele faz acontecer. Tá, mas o que ele me resolve? O que eu ganho com isso? O que eu entrego com isso? Isso é difícil, porque isso é a experiência do cliente. E parece, a gente fala tanto, não, tem que ter experiência do cliente, temos que nos dedicar para a experiência do cliente. Tá, mas como é que eu me dedico para a experiência do cliente? Como é que a tecnologia pode ser minha aliada? Quer ver uma coisa que a inteligência artificial está fazendo hoje? E, aliás, o exemplo que a Latam trouxe é fantástico, que eles estão usando, mas a inteligência artificial está usando hoje uma situação de ela criar os indicadores. Então, ela pega textos abertos e ela cria parâmetros de indicador. Lógico que isso está longe de ser perfeito, isso é óbvio, mas tem uma questão. Se ela conseguir criar padrões e indicadores, eu começo a mapear isso de outra forma. Eu posso começar a entender o que o cliente está dizendo. Eu posso começar a entender, às vezes, numa reclamação, qual é o ponto da reclamação. Porque vocês não esqueçam uma coisa que vem da psicologia, não tem nada a ver com direito e não tem nada a ver com a tecnologia. Tudo quando alguém se expressa, se tu tirar o sentimento, tu vai entender o que ele quer dizer. Não pode ter sentimento nisso. Porque o sentimento é um momento da raiva, é um momento que tu faz aquela situação, é um momento que tu está indignado. Vou dar um exemplo para vocês. Botei um formulário certa feita num cliente trabalhista, pessoa física. O formuláriozinho tinha acho que 5 perguntas. E revolucionou esse escritório. O que perguntava nesse formulário? Toda audiência que era feita no dia, a secretária mandava no final do dia um link. Responda esse formulário sobre a audiência que você fez. E nós começamos a ver reclamação do dono do escritório. Nós começamos a ver reclamação de diversas pessoas dentro do escritório, porque naquele momento, talvez a pessoa que está de bem não vai responder. Mas a pessoa que está irritada vai responder. E quando ela responde me dizendo, por exemplo, que ela encontrou no dono do escritório, que é a pessoa que fundou o escritório, e ela não está satisfeita, eu tenho que entender mais sobre esse meu cliente. Porque pode significar que aquele cliente, de repente, neste caso, estou dando caso concreto, neste caso o dono do escritório é uma pessoa bem mais tranquila. Sabe aquela pessoa que tu conversa, assim, boa gente, coisa e tal? Talvez a pessoa que contratou queria alguém brigão. Queria aquele que discute com o juiz. Queria aquele que é famoso por subir em cima da mesa, a grosso modo. E o dono não faz isso. Então, o dono não é a melhor pessoa na experiência do cliente, para aquele tipo de público. E aí nós começamos a identificar isso aonde? Porque daí tu pega este mapa de calor, tu pega esta ideia e leva para dentro da onde? Do teu sistema. Que, na verdade, a maioria, talvez, de vocês ou de muitos, enxergam o sistema como cadastro, processo e controle. Mas lá também tem dados. Onde ele mora, foi contra quem, onde ele trabalhava. E quando eu começo a extrair estes dados e confronto com as audiências, eu posso chegar, sim, no indicador de dizer o seguinte, de repente, nas próximas que tiver desta comarca, com esse juiz, ou com esta situação gerada contra esta empresa neste cargo, eu não vou mandar o dono, eu vou mandar outra pessoa. E talvez o meu resultado seja melhor, a minha UX seja melhor. E isso é fundamental, é utilizar dados. E outra, os dados estavam lá. Outra, onde é que tem inteligência artificial aí? Niente, não tem. É um Forms só. E o resto aqui. Nunca esqueçam disso. São vocês que vão criar os diferenciais.
São vocês que vão fazer o pensamento. A inteligência artificial vem para somar aquilo que vocês constroem. Meios eletrônicos, tem vários aí que dá para fazer, né? Tem muita gente que ainda está brigando para responder o WhatsApp, não criou ainda meios de resolver isso. Tem muita gente que ainda está na situação de resolver situações de controladoria com trocentas planilhas e cruzando dados. Aliás, pesquisas recentes mostraram isso, né? Dentro de algumas questões que eu participo, trazendo os arquivos. E a melhor forma de controle é qual? Eu estou participando de uma aula que eu vou até participar de uma banca, agora daqui a uma semana e pouco, e veio alguns cases para avaliar. E eu olhei os cases para fazer análise do que eu tenho que pensar sobre aqueles cases. E o que apavora? Apavora que, na verdade, nós estamos falando de empresas, nós estamos falando de escritórios com uma marca, e que eles estão com indicadores mas mega simples. Por quê? Porque todo mundo fala a mesma coisa. Eu tenho que montar uma controladoria, a controladoria tem que controlar o prazo, eu tenho que ter um software para automatizar os prazos, e daí eu não vou mais perder prazo. Então eu vou ser feliz. Não vai. Não vai. Porque isso aqui é básico. Isso aqui eu deveria fazer desde que tu abriu o teu escritório. Isso aqui é simples. Nós precisamos do quê? Mais do que tecnologia. Nós precisamos entender aonde a gente quer chegar. É a mesma coisa que o Visual Law. Acho fantástico. Participei de um monte de projetos que tu vê aquilo ali, transforma. Né? Agora eu estou vendo um outro viés disso, está sendo muito interessante. As empresas estão criando o quê? Meios de fazer integrações com produtos para automatizar isso dentro de software. Está ficando muito legal. Mas legal até onde? Para quem? Qual é o objetivo disso? Adianta escrever uma contestação de 52 páginas em Visual Law? Não. Porque quem vai ler já é a máquina. Em segundo, se tu tiver que chamar atenção sobre algum ponto, que daí eu acho que o Visual Law vai fazer esse destaque, ou nos famosos memoriais ou petições, aquelas que tu vai ter que querer demonstrar um tópico ou uma situação de prova, tu vai ter que ser mega específico. E o mega específico tu é conciso, tu é direto, tu ataca. E Visual Law é isso. A arte de demonstrar o que eu quero dizer em pouca coisa. Destacado, simples, claro. Não é nada mais além disso. Dá para fazer um hype nisso? Dá. Mas é isso. E o que ela vai servir na prática é para o teu fim, que não é o Visual Law, que não é a tecnologia, que não é a integração. Qual é o fim? O resultado da satisfação do cliente. Podemos chamar de justiça, podemos chamar de equidade, mas é o resultado da satisfação do cliente. É a mesma coisa, nós vamos ouvir daqui a pouquinho aqui soluções excelentes sobre contratos, integrações, automações, uso disso. Provavelmente nós vamos ouvir muito, por exemplo, sobre como colocar essa tecnologia dentro do dia a dia de um departamento ou até de um escritório. Agora, se eu não pensar no meu objetivo final, se eu não pensar no que eu estou fazendo para aquele cliente e o porquê que eu estou colocando aquilo ali, não compensa. E não estou dizendo que não é tecnologia, porque eu preciso de propósito. Eu preciso disso para encarar. E eu preciso lembrar, por isso que eu deixei separado, que existem trocentos robozinhos que tu pode ter para resolver as coisas de tribunal. Desde o protocolo de petições, que tu não precisa fazer. Desde situações de monitoramento, que muitas vezes tu pode fazer com robô. Situações que tu pode fazer fora dos tribunais, né, que ainda está um pouco incipiente, mas tem várias soluções. Eu tenho um case que foi feito há uns bons, olha, foi antes da pandemia, 3, 4 anos atrás, que foi muito interessante. Um escritório de massa, então pensa, massa tem que automatizar, não tem outra forma. Escritório de massa precisava de um robô para servidor público federal. O que ele fez? Ele contratou uma empresa, chamou o robozinho. O que o robozinho fazia? Para nós de tecnologia, mega simples, não tenho dúvida. Tecnologia mega simples. Ele entrava num portal imitando o ser humano, login e senha que ele puxava do próprio sistema, entrava lá dentro, entrava nos 10 lugares diferentes dentro daquele painel e capturava dados. Ele capturava os PDFs que estavam lá dentro e ele capturava campos específicos, dados específicos, que ele botava numa planilha de Excel. E aí tu vai dizer, tá, Gustavo, coisa babaca. Pois é, só que eram 7 pessoas no setor fazendo isso. Nós botamos um robô e esse botar no Excel já fazia o cálculo da inicial. Aí foi só automatizar a inicial. Só. Resolveu todo o problema. Todo o problema. Num custo mega baixo, uma manutenção mega baixa. É robô fora do sistema judiciário. O INSS, aliás, é o principal calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque eles ficam mudando aquela porcaria de sistema todo santo dia. Então, ninguém quer produzir sistema para o INSS. Já tentei várias vezes. Olha,
Porque eu já rodei de gente conversando sobre isso. Cara, se tu me disser hoje, eu te boto até na aula de pós-graduação que eu dou só para o setor previdenciário. Mas ninguém faz. Por que não faz? Porque quando tu bota um robô lá dentro, 3 dias depois o INSS muda um negócio, tu vai ter que mudar o robô e tu vai viver o resto da vida. Eu tenho uma crença, e posso estar sendo até, eu sou muito otimista, esse é um problema às vezes, mas sou bastante otimista. Eu tenho uma crença que com o GovBR, a centralização que eles estão fazendo e esta organização, estas mudanças vão ser menores. Elas não vão ser tão drásticas como elas estão sendo hoje. Porque eles já estão fazendo isso desde 2005, tá? Com a criação da legislação da super-receita, em 2005 começou essa integração de sistemas. Então já faz um bom tempo que o governo está se aparelhando, e é por isso que hoje eles dão até a nossa declaração de imposto de renda, porque eles estão se aparelhando, e é por isso que hoje eles estão cruzando os dados e organizando esses dados. Ao que nós também deveríamos estar fazendo e não estamos. Mas o governo está fazendo. Integrações de sistema em geral também é uma coisa que pouca gente às vezes entra, tá? E é algo muito útil. Eu tive uma situação em 2014, quase 10 anos atrás, onde nós tínhamos uma situação que era o seguinte, e depois tive de novo em 2018, 2019. Primeiro caso em 2014 era para banco, segundo caso para seguradora. Qual era o BO? Muito simples. Tu chegava lá e a seguradora e o banco, eles não admitem robô. Eles querem que tu atualize todos os dias. Não pode. Tem que ser um ser humano botando lá a informação do processo todo santo dia. Um robô, como é que eles detectam? Eles detectam o robô porque o robô é muito rápido. O robô entra com um login, ele já sabe onde é que ele tem que ir, ele já faz o upload do arquivo, ele faz tudo. Em 2014 a gente já pensou nisso. Vamos fazer um robô com delay. Simples. O robô imitava o tempo de demora do ser humano. Nunca foi pego. Nunca teve problema. O robôzinho substitui o ser humano tranquilo, no cadastro. Imitando o tempo de... Opa! CAPTCHA. Olhei o CAPTCHA. Espera aí só um pouquinho, eu sou um ser humano, não sou robô. Eu podia resolver isso em milésimos. Não, eu vou olhar para lá e agora eu vou olhar para cá. 0, 2, 5, 4. E passava. Tranquilo. Por que isso acontece? Porque máquina é a coisa mais burra que existe. Computador é a coisa mais burra que existe. O que existe inteligência é em nós. Nós é que pensamos. Nós que definimos o como usar a máquina. E na IA não é diferente. Tá? Esse aqui também é um cara aqui de São Paulo, só que até eu convidei ele para estar hoje e não pôde. O Felipe, ele conseguiu fazer dentro de uma empresa um negócio fantástico. Hoje ele está com um material para entregar para terceiros, automatizando certidão de cartório, por exemplo, certidão de registro de imóveis, certidões de cartorárias, num nível totalmente eletrônico, 100% eletrônico. Então ele consegue no Brasil todo uma resposta muito rápida, em horas às vezes, de coisa que a gente levava um tempão. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Qual é a minha dor de tempo? Qual é a minha dor, daqui a pouco, até de economia, né? De pessoas, principalmente material humano. Tive um case que eu trabalhei numa instituição financeira, eles tinham 17 softwares. Nós substituímos por um robô para buscar subsídio. Eu tenho até os vídeos disso, só que hoje não vai dar tempo. Mas eu tenho até os vídeos disso, gravado, como é que o robô funciona. Como é que isso funciona? Se tu pegar hoje, eles tinham lá, eram 4 pessoas, só o dia inteiro colando PDF. Entravam nos subsídios, pegava o CPF do cara, botava lá, é cartão de crédito, baixa o cartão de crédito, bota no sistema jurídico do banco, parará. O robô substituiu de 10 dias, de uma semana a 10 dias, que levava em média os subsídios, para algumas horas, porque ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Taxa de acerto do robô de ler a inicial, categorizar a inicial dentro do sistema jurídico, depois já fazer todos os subsídios para entregar para o advogado com prazo lançado, nos primeiros 3 meses de uso foi acima de 70%. Totalmente viável, totalmente viável. Isso em 2017. Se vocês entrarem no meu canal do YouTube, tem depoimento do gerente do banco falando do meu trabalho. Revolucionou o trabalho deles. Revolucionou o trabalho deles. Só que por que isso acontece? Porque, na verdade, tu não está pensando na tecnologia em si. Tu está pensando no que tu resolve para o cliente. E é isso que a gente tem que entrar. A gente tem que entrar numa ideia de conversar mais com o cliente. Aí vem as automações completas, né? Hoje, petição, contrato, está vindo, nós vamos ter aula sobre isso daqui a pouco, não vou entrar nisso. Mas é importante que a gente faça isso. É importante que a gente crie essa ideia de uma maneira clara. Bom, aqui eu deixei só como brinde, tá? Um link depois. São 80 APIs de integração para projetos. Então, é uma questão interessante, de repente, de olhar, dar uma visualizada, daqui a pouco tentar entender.
como é que eu utilizo isso no meu dia a dia. Tá? Então isso aqui é um brinde para vocês, para ficar. E aqui eu quero só fazer uma ideia de trazer um início da nossa conversa, porque eu quis dividir, né, a gente conversou sobre isso antes, para não ficar muito enfadonho, só uma pessoa falando. Então, eu quis dividir em 2 momentos. Vamos fazer esse momento agora aqui e no final a gente libera, né, todo mundo, e quem quiser ficar, a gente vai falar isso aqui um pouco mais na prática. Mas hoje, uma das coisas que eu acho muito interessante é que o pessoal às vezes fala de IA e não procura quem tá fazendo indexação delas. Como esse site, por exemplo. Esse site separa as inteligências artificiais por assunto. Então, tu quer começar a procurar, por exemplo, pode ser um bom começo. Tu pode começar a encontrar algumas inteligências artificiais diferentes que vão fazer por assunto. Se eu não me engano, até eu botei a segunda também. Esse outro site, ó, que tem um nome bem sugestivo, existe uma inteligência artificial para isso? Já tinha, quando eu tirei o print, 2.500 e poucas cadastradas. Então nós temos que entender, gente, isso está aí disponível. É só entrar, procurar por categorização. Uma coisa que a gente tem que ver também, que até na hora prática eu vou brincar com vocês, apesar de eu dominar inglês, nem sempre a gente sabe tudo. E nem sempre a gente lembra, a gente não está com inglês no dia a dia. Mas é a coisa mais barbada do mundo botar no tradutor. Porque a maioria dessas IAs também funciona tudo em inglês. Algumas em português, mas uma grande parte delas em inglês. Inclusive as novas que estão vindo, né? O Loop, por exemplo, dentro do e-mail, com o meu e-mail em português, ele está em português. Mas, por exemplo, o Microsoft Designer, que eu recebi a licença também semana passada, para teste, o Designer, se eu chegar hoje, pegar um texto qualquer, eu publiquei uma vaga agora para advogado, num cliente meu, e pedi assim, eu botei assim, ó, job vacancy, ou seja, oportunidade de emprego. E ele criou vários designs. Aí quando eu botei o texto que eu queria, que era da vaga, ele ainda criou outros designers para ver qual que eu gostava mais. Exatamente como o PowerPoint faz no designer do PowerPoint, que já faz há bastante tempo. Quer dizer, a Microsoft está fazendo o quê? Que o Google vai fazer também? Integrando. Isso vai ser show para a gente. Aonde? Em produtividade. Isso não vai te substituir, mas vai fazer tu ganhar tempo. Quando eu chego numa inteligência artificial e peço para ela fazer um texto, e ela faz aquele texto e ela me dá um insight, ela economizou tempos que eu faria sentado. Às vezes tu tem que escrever um artigo para alguma coisa, bota lá a ideia, aí ela vai te dar, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Me cite 10 tópicos sobre o assunto X. Ela te cita 10 tópicos. Aí tu pega o primeiro tópico, agora escreva um artigo sobre isso. Tem gente que montou e-book em 72 horas, só usando o ChatGPT. E eu acho que o ChatGPT nem é o melhor. Aquele que eu brinquei antes, RYTR, que eu não sei nem pronunciar esse troço, faz os textos melhor. O Bing está fazendo os textos bons também. Nós temos que começar a usar e não ser usado por ela, ou ter medo dela. Ter medo dela é bobagem. Vamos para o uso prático. Tudo isso eu botei data. Sabe por quê? Porque esqueçam não botar data nas coisas de vocês. Nós temos que saber qual é a data, porque de repente já ficou obsoleto. Todos os exemplos que eu estou trazendo para vocês são agora, das últimas 2 semanas. Tá? Eu atualizei os slides de vocês, esse aqui, ontem à noite. Antes de vir para cá hoje de manhã, mas ontem à noite. Com uma notícia que saiu ontem. E é assim. Tu tem que atualizar. Porque esse hype de atualização, ele existe mesmo. Então, 2 exemplos que eu achei mega práticos, deste caso aqui, tá? ChatGPT, ou seja, uma IA se apropriando dos teus APIs, dos teus dados. 2 empresas fizeram isso. Primeira delas, o Julian, da Latam, trouxe um negócio que eu achei sensacional. Eu nunca teria pensado nisso aí. Achei sensacional. Quando a gente começou a questionar nos grupos lá, pô, quem é que está usando, quem é que não está usando, quem é que está fazendo? Ele trouxe esse caso e eu fiquei assim, cara, isso aqui é um case fantástico. Por que é um case fantástico? Ele começou um questionário para quem saía da empresa, ou seja, está sendo demitido, responde um questionário aqui. E ele começou a botar o chat para criar o quê? Um indicador. Para quê? Para tentar ver se ele não consegue botar o RH de uma forma preventiva. Isso é inteligente. O ChatGPT faz isso sozinho? Não. O ChatGPT teria essa ideia? Não. Nós temos essa ideia. Nós somos seres pensantes. Nós é que criamos isso. Aqui tu está vendo a inteligência do ser humano em cima da máquina. A mesma coisa que o próprio Guilherme, que foi quem fez o vídeo, citou. Qual é a empresa que não tem uma questão de prognóstico de contingência? Todas têm. Então ele também tem lá o valor de condenação e probabilidade. O que ele fez? Ele está usando agora os dados dele para o ChatGPT mostrar se não tem coisa melhor. Está competindo com os dados dele.
Está tentando mostrar e dizer o seguinte, eu cheguei à conclusão de que estes indicadores, que esta verdade é uma. Será que o ChatGPT não me dá um insight melhor, de repente eu não posso criar alguma coisa diferente? Será que eu não posso fazer isso? Posso, né? Por que não fazer? Está aí, está disponível. Então, isto eu acho prático, isto eu acho útil, mas prova com toda clareza, gente, que nós não seremos substituídos. Prova com toda clareza que nós estamos no comando da situação. Então, para fazer um fechamento aí para vocês, aqui eu trouxe o exemplo até do Daniel que está aí, trouxe o exemplo teu, né? Foi tu que citou essa aqui no dia 8, e eu achei muito legal essa citação que tu colocaste, né? Citando o ChatGPT como fonte. Pô, é uma burrice, né? Concordo 100% com o que ele colocou, é bobagem fazer isso. Por que é bobagem? Porque não tem nexo causal. A fonte do ChatGPT é incipiente, é até, eu diria até pueril em alguns casos. Só que ela serve de insight, ela serve como ideia, ela pode te ajudar a estruturar coisas mais profundas, ela pode te ajudar a construir tempo. Esse sim é o teu maior ativo. Tempo. Tá? Aqui também, aqui que eu falei para vocês, ó, é o 100, né? Feito ali pelo Félix. Ele trouxe aqui em fevereiro, isso aqui até não foi de março. Ele trouxe 100 prompts, que eu achei bem interessante esse site, 100 prompts para te ter ideias de o que tu pode, quais são os comandos corretos, vamos dizer assim, ou as melhores perguntas que tu pode fazer para a inteligência artificial. Então é um linkzinho para depois a gente dar uma olhada. E aqui me encaminhando, que eu atualizei ontem, o Elon Musk e centenas de especialistas pediram pausa no uso da IA. Isso saiu ontem, essa notícia aqui. E aí o que acontece? Eles estão com medo do quê? A IA está avançando. O próprio dono da OpenAI, que é o cara que criou o ChatGPT, disse que eles mesmos não têm esse comando, esse entendimento de toda essa utilidade que está sendo feita em cima disso. Porque é muito novo. Será que vai adiantar? Qual é a ideia deles? Tá? A ideia deles, resumindo aqui para vocês, que está no link ali, a ideia deles é construir, parar 6 meses e entender o contexto e daí depois volta. Adianta parar 6 meses ou nós vamos ter que fazer o seguinte, primeiro semestre ninguém trabalha com inteligência, no segundo a gente trabalha. A cada 6 meses nós vamos ter que parar. Não tem nexo, ao meu sentir. O que tem nexo é a gente parar de idolatrar robô. Isso tem nexo. Parar de idolatrar a tecnologia. Tecnologia tem que ser útil. Essa é a frase. Eu lido com software, por exemplo, jurídico desde os anos 90, com tecnologia desde os anos 80. E não me surpreendo porque eu conheço tecnologia. Eu me surpreendo porque as pessoas idolatram um troço que obedece o que tu manda ele fazer. É isso que me surpreende. E é isso que a gente tem que começar a pensar. A IA não é diferente. Ela veio para construir algo e agregar valor se nós dermos valor. Então, eu acho que para resumir, né, o que eu quis dizer nessa manhã, pelo menos nessa parte aqui, vamos botar o cérebro para trabalhar. Vamos construir as nossas ideias. Vamos construir o porquê do uso. Vamos construir o porquê das coisas. E aí sim, usar a ferramenta. Usar. E para quem depois quiser se divertir comigo no final, a gente pode fazer uns exemplos práticos. A minha ideia é botar aqui para vocês algumas, não dá para ver muita coisa, porque senão não sei que horas daqui, né? Porque daí começa a brincar, fica divertido. Mas é bom a gente fazer algumas brincadeiras comparando ChatGPT e Bing, algumas questões, inclusive de marketing, né? Depois para sortear o livro, eu faço também algumas brincadeiras com vocês de como vocês podem rapidamente construir uma campanha inteira de marketing. Isso dá para fazer. E ela faz até bem feito, eu acho que é bem razoável. Bom, aqui eu deixo todos os meus dados de contato, aqui no QR Code vocês vão cadastrar direto no celular. Quem quiser depois bater um papo, no gustavorocha.com também tem todas as minhas redes sociais, está tudo disponível.